Bem-vindos ao quadro Personagens em Foco do Velho e do Novo Testamento, no canal do Lar Ismael aqui no YouTube. Lembrando que esse quadro irá ao ar toda a última quinta-feira do mês. Eu sou Nádia Carvalho, estou aqui com os meus amigos Irandi Protássio e Silvia Protássio. Bom dia, Irandi! Bom dia, Nádia, bom dia, Silvia, bom dia a cada um dos nossos queridos ouvintes. E é com muita alegria que nós estamos para mais um Personagens em Foco do Velho e do Novo Testamento. Bom dia, Silvia! Bom dia, Nádia, bom dia, Irandi, bom dia, ouvintes queridos. É um prazer estar com vocês novamente para apresentar mais um personagem. Vocês vão gostar. Bem, meus amigos, o personagem de hoje é Simão o Zelote, apóstolo de Jesus. Então vamos à história, pois ela é fascinante. Após passar a noite orando, ao amanhecer, Jesus chamou seus discípulos e escolheu 12 entre eles, os quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem deu o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas Tadeu e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Lucas, capítulo 6, versículos de 12 a 16. Nos evangelhos de São Marcos e de São Mateus, seu nome aparece na lista dos 12 apóstolos escolhidos, mas é citado como Simão o Cananeu. Mateus, capítulo 10, versículo 4. E Marcos, capítulo 3, versículo 8. Simão o Zelote foi um dos 12 apóstolos de Jesus, conhecido por seu fervor religioso e potencial ligação com o movimento Zelote, um grupo judaico nacionalista que se opunha à dominação romana. Embora a Bíblia forneça poucos detalhes sobre sua vida, Simão é descrito como um homem de convicções fortes que, após conhecer Cristo, redirecionou seu zelo para a fé e o reino de Deus. Silvia, quem foi Simão o Zelote? Vou começar dando a origem e o significado do nome, tá bom? Então, Simão tem origem hebraica e significa aquele que ouve ou ouvido de Deus. Era galileu, natural de Caná, e seu nome, Zelote, sugere sua forte ligação com a tradição judaica ou sua participação no movimento Zelote. Nos evangelhos de São Marcos e de São Mateus, seu nome aparece na lista dos 12 apóstolos escolhidos. Irandi, o que era o movimento Zelote? Então, Nádia, os Zelotes eram uma seita judaica radical do tempo de Jesus. Os Zelotes, eles acreditavam na luta armada contra os romanos e esperavam um Messias guerreiro. Esses Zelotes, levaram sua devoção à palavra de Deus ao extremo, acreditando que deviam fazer de tudo para defender a pátria, até matar as pessoas. Para os Zelotes, a dominação romana era uma afronta que não podia ser tolerada. Israel era a nação escolhida de Deus, mas os romanos não acreditavam em Deus nem o honravam. Os judeus não se deviam associar aos gentios. Os romanos eram considerados gentios. Por isso, os romanos precisavam ser expulsos da Terra Santa e precisavam, então, usar a força. Os zelotes causaram várias rebeliões violentas contra o Império Romano. E ao longo de 100 anos, imagina, todas as rebeliões falharam. Poxa vida, eles erraram 100%. Uma das maiores rebeliões citada pelos zelotes culminou na destruição do Templo de Jerusalém em 70 depois de Cristo, como Jesus tinha predito. E está lá em Marcos, no capítulo 13, versículo 1 e 2, ele diz assim, e é uma passagem belíssima:
E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. E respondendo, Jesus disse: Vês esses grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. A Bíblia não fala diretamente sobre os zelotes, mas o pensamento revolucionário ele estava bem presente entre os discípulos de Jesus. Eles esperavam que Jesus iria expulsar os romanos e restabelecer o reino de Israel. Mas Jesus lhes explicou que o seu reino não era deste mundo, conforme está em João, capítulo 18, versículo 36. Alguns discípulos também estavam prontos para lutar por Jesus, mas ele recusou a violência de forma categórica, né? Quando ele foi preso, lembra, né? Que aí, quando o guarda se aproximou, Pedro sacou da espada e cortou a orelha do servidor lá do Sinédrio, né? E aí Jesus cura, né? Repõe a orelha dele no lugar, né? E diz a Pedro, né? Retoma a tua espada para o lugar dela, pois todos os que tomam a espada morrem pela espada. Então Jesus não veio para criar esse problema, né? Silvia, minha amiga, apesar de ter pertencido ao movimento dos zelotes, Simão atendeu o convite de Jesus. O que você pode dizer sobre isso? Então, Nádia, apesar de sua provável associação com os zelotes, Simão se tornou um apóstolo de Jesus, demonstrando uma mudança notável em sua abordagem, abandonando a violência e abraçando a mensagem de amor e paz do Cristo. A sua história nos ensina sobre o poder de Cristo em moldar o caráter e o propósito dos seus seguidores com seu amor e graça. Pouco se sabe sobre suas atividades específicas como discípulo, mas ele é mencionado em listas de apóstolos, nos evangelhos e em Atos. O entendimento espiritual mais profundo sobre a vinda do Messias só teria sido possível a Simão, o zelote, com a ascensão de Jesus, e pode ter sido ele o autor da frase: Senhor, é nesse o tempo que restauras o reino a Israel? Atos capítulo 1, versículo 6. Então, como fazia parte do grupo dos 12 discípulos, é garantido que Simão, o zelote, também testemunhou os milagres e ensinamentos de Jesus ao longo dos 3 anos em que seguiu o Senhor. E como qualquer pessoa, Simão teve a sua vida impactada ao conhecer a Cristo. Simão nos mostra que o verdadeiro discipulado envolve sacrifício e coragem. Ele pregou o Evangelho até os confins do mundo e pagou o preço supremo por sua fé. Que possamos aprender com sua perseverança e entregar nossas vidas completamente a Jesus. Irandi, Simão, após a morte de Jesus, como todos os apóstolos, saiu para levar a boa nova. Em que regiões? Embora tenha sido um zelote antes de seguir Jesus, Simão foi transformado, né, como já foi dito aí pela Silvia, pelo encontro com o Mestre. Ele abandonou o extremismo político e a violência, abraçando a mensagem de amor e salvação de Cristo. Sua experiência com Jesus e o Espírito Santo o impulsionaram a usar seu zelo para a pregação do reino de Deus, assim, buscando a conversão de almas e não mais a luta armada. Após o Pentecostes, Simão, o zelote, recebeu o Espírito Santo e saiu para pregar o Evangelho em diferentes lugares, incluindo o Egito, Mauritânia, Líbia, Nunídia e Cirene. Uma tradição antiga, mencionada por Doroteu de Gaza e Nicéforo de Constantinopla, afirma que ele também esteve na Bretanha, ou seja, Grã-Bretanha, convertendo muitos pagãos à fé cristã. Outras tradições mencionam sua presença na Pérsia, onde teria sido martirizado junto com Judas Tadeu.
Apesar das incertezas sobre a extensão de suas viagens, é certo que Simão pregou o Evangelho e buscou converter pessoas a Cristo, assim como os demais apóstolos também fizeram. Silvia, minha amiga, onde Simão o Zelote encontrou com Judas Tadeu? E o que aconteceu com eles? Vamos ver. Quando os 11 apóstolos deixaram Jerusalém para ir anunciar o reino de Deus em outras plagas, Judas Tadeu partiu da Galiléia e da Samaria, deslocando-se ao longo dos anos para a Síria, Armênia e a antiga Pérsia. Nesta região, segundo fontes fidedignas, encontrou Simão. A pregação dos dois levou dezenas de milhares de babilônios e pessoas de outras cidades a receber o batismo. Como sempre, o Evangelho atrai seguidores e inimigos. De fato, para esses dois apóstolos, chegou a hora de dar o testemunho derradeiro. Silvia, em um texto de Humberto de Campos, no livro Boa Nova, psicografia de Chico Xavier, intitulado Velhos Moços, conte-nos o que se diz com respeito a Simão o Zelote. Então, Nádia, não era raro observar-se na pequena comunidade dos discípulos o entrechoque das opiniões dentro do idealismo quente dos mais jovens. Muita vez, o séquito humilde dividia-se em discussões relativamente aos projetos do futuro. João comentava os planos de luta no porvir. Tiago, seu irmão, falava do bom aproveitamento de sua juventude, ao passo que o jovem Tadeu fazia promessas maravilhosas. Somos jovens, diziam. Iremos à inteira, pregaremos o Evangelho às nações, renovaremos o mundo. Tão logo o Mestre permitisse, sairiam da Galiléia, pregariam as verdades do reino de Deus naquela Jerusalém atulhada de preconceitos e de falsos intérpretes do pensamento divino. Sentiam-se fortes e bem dispostos. Respiravam a longos haustos e supunham-se os únicos discípulos habilitados a traduzir com fidelidade os novos ensinamentos. Por longas horas, questionavam acerca de suas possibilidades, apresentavam as suas vantagens, debatiam seus projetos imensos. E pensava consigo que poderia realizar Simão Pedro, chefe de família e encarcerado nos seus pequeninos deveres. Mateus não estava igualmente enlaçado por inadiáveis obrigações de cada dia? André e o irmão os escutavam, despreocupados, para meditarem apenas quanto às lições do Messias. Entretanto, Simão, mais tarde chamado o Zelote, antigo pescador do lago, acompanhava semelhantes conversações, sentindo-se humilhado, algo mais velho que os companheiros. Suas energias, a seu ver, já não se coadunavam com os serviços do Evangelho do Reino. Ouvindo as palavras fortes da juventude dos filhos de Zebedeu, perguntava a si próprio o que seria de seu esforço singelo junto de Jesus. Começava a sentir mais fortemente o declínio das forças da vida. Suas energias pareciam descer de uma grande montanha, embora o espírito se lhe conservasse firme e vigilante no ritmo da vida, deixando-se, porém, impressionar vivamente. Irangi, os jovens têm esse pensamento entusiasta, como João, Tiago e Tadeu, com referência a Jesus e seu Evangelho? Olha, Nádia, a questão sobre o entusiasmo dos jovens em falar sobre Jesus não é tão simples, né? Porque podemos encontrar várias respostas. Conheço jovens que têm um
grande fervor e são enganjados dentro das suas religiões. Né? Outros dizem ter religiões, mas é a dos pais, e frequentam esporadicamente a sua igreja, templo, centro espírita ou outro local. No contexto social, a formação religiosa são experiências pessoais, né, e influência de amigos e familiares. Né? Esses são fatores, né, que podem afetar o nível de entusiasmo. Eu creio que isso aconteceu em todas as épocas. O envolvimento da família é importante. Mesmo assim, tem influência até um determinado tempo. Por exemplo, eu tenho um exemplo pessoal disso. Né? Meus filhos foram criados dentro da casa espírita. Depois que chegaram na juventude, poucas vezes nos acompanham, né? Mas participam das atividades do Evangelho no lar, fazem suas preces, ouvem os conselhos dos bons espíritos e, graças a Deus, a gente tem percebido que colocam em prática. Eles se tornaram homens de bem, mas sem frequentar as casas espíritas. Né? Desta forma, sim, eles me mostraram que podem ser cristãos fora dos ambientes religiosos. Isso eu acho muito importante. Né? Muito embora, né, nós, pais, queiramos sempre que estejam lá junto com a gente. Né? Mas é importante também a gente lembrar, Nádia, Silvia e amigos, que a fé e a espiritualidade são experiências individuais. Né? Todos vamos nos achegar a Jesus em um determinado momento. Algumas religiões, a gente percebe que oportunizam os jovens um ambiente em que eles se encaixem perfeitamente. Mas outras, né, querem impor situações que para eles não fazem sentido. Então eles se afastam. Então é necessário levar Jesus aos jovens dentro da sua realidade de vida atual, abrindo, né, para eles a oportunidade de entender e perceber a beleza da mensagem de Jesus. Só assim eles irão falar e viver mais entusiasticamente Jesus, né, fora da igreja, do templo ou do centro espírita. Nós precisamos mostrar que os ensinos de Jesus têm que ser vividos em todos os momentos e circunstâncias da vida. Mas tem jovens muito entusiastas. Amigos, os jovens de hoje podem ter pensamentos e entusiasmos variados sobre Jesus e seu Evangelho, influenciados por fatores culturais, da internet e até educacional. Em algumas partes do mundo, o cristianismo é uma parte mais presente na cultura, o que pode influenciar a forma como os jovens se relacionam com a fé. Os jovens têm acesso a muitas informações, incluindo sobre a fé cristã, o que pode levar a uma maior curiosidade. Existem movimentos religiosos e grupos de jovens que buscam inspirar e engajar os jovens na fé cristã. Esses grupos podem ter um impacto significativo na forma como os jovens se relacionam com Jesus e seu Evangelho. Cada geração tem suas próprias formas de expressar a fé e entusiasmo. Irandir, de acordo com o texto do livro Boa Nova, os sentimentos de Simão o Zelote é sentido pelos mais velhos hoje? Eu creio que sim, Nádia, Silvia e ouvintes. Enquanto eu trabalhava, e trabalhei com muitos jovens, né, eu não sentia nada que me criasse um receio de estar envelhecendo e ficasse preocupado ou deprimido. Eu vibrava com a disposição dos jovens, sua inteligência, perspicácia, alegria e a busca de novas formas de fazer as coisas. Após aposentar, eu percebi que meu tempo tinha passado para aquelas funções que exerci durante toda a minha vida. E a princípio, eu tive sim os pensamentos de Simão Zelote. Porque é difícil você admitir que aqueles momentos não voltarão mais. Você não está mais apto para desenvolver aquela função que exige vigor físico e mental, que você tanto amou, né? Eu li uma matéria esses dias que fala exatamente do aproveitamento da experiência e da sabedoria dos idosos pelas empresas.
A matéria estava falando sobre a convocação da Marta, a rainha do futebol, que foi convocada para defender a seleção, mesmo após ela ter se aposentado. E aí eles desenvolvem o texto falando da importância da experiência em todas as áreas, né? Por isso, né, nós, os idosos, devemos procurar algo que possamos fazer, levando o nosso conhecimento aos mais jovens, a todos, né, sem medo. Nós temos muito que contribuir, porque ninguém é velho, né? Oi, Irandi, deixa eu falar uma coisa. Você comentando aí, né, do seu tempo, quando você trabalhava, tudo, e da experiência, agora falando da Marta, né? Eu lembrei daquele filme que eu acho que todo mundo já assistiu, O Estagiário. Aquele velho. Você não assistiu ainda, Nádia? Procura e assiste que você vai amar. É um senhor estagiário, né? É o senhor estagiário, isso. É fantástico. A experiência dele, a calma dele, a paciência que ele tem, como ele observa as coisas, né? Diferente, e ele vai trabalhar em um local onde só tem jovens. Só jovens. Vale a pena, e você também, ouvinte, se você não assistiu ainda, procure. Se não me engano, tem na Netflix, O Senhor Estagiário. Então, meus amigos, é natural que ao se aposentar, possamos sentir uma certa melancolia ao perceber que os dias que passamos, dedicando-nos a uma função específica, estão passando. É uma mudança significativa na nossa vida e é normal sentir medo e tristezas e muitas vezes acompanhado de depressão. Mas é nesse momento que devemos nos lembrar das palavras de Jesus e da nossa própria experiência de vida. Jesus nos ensina que, mesmo quando perdemos a capacidade de fazer certas coisas, ainda temos muito a oferecer. Ele nos lembra que somos fruto da experiência, da sabedoria, da vida que vivemos. É muito importante aceitar que as mudanças são parte da vida. Usar essa fase para redefinir o que fazer. Quem sabe podemos encontrar novas formas de aplicar nossas experiências e conhecimentos em outras áreas. Lembrando que a aposentadoria também pode ser uma época de alegrias e descobertas. Uma oportunidade de explorar novos hobbies, aprender coisas novas e passar mais tempo com a família. Silvia, como observamos hoje a vida dos mais velhos? Bom, Nádia, hoje nós percebemos que, embora exista uma boa parcela dos idosos deixados de lado pelas famílias e pela sociedade, passando por necessidades, desde companhia, carinho, compreensão e amor, até mesmo necessidades físicas, relegados a quartinhos na casa dos filhos ou asilos em situação bastante triste, não é mesmo? Então, existem também uma boa parcela de idosos que estão conseguindo interagir com o mundo moderno, utilizando as diversas ferramentas tecnológicas, participando de grupos de idosos e contribuindo para consigo e com os demais. É necessário interagir os idosos que estão fora desse círculo de interação. Isso é uma oportunidade para todos nós de estarmos mais próximos desses nossos irmãos que atingiram uma idade que ainda não chegou a muitos, mas vai chegar. Em um artigo da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Instituto de Geriatria e Gerontologia, em todo o mundo, o número de pessoas com 60 anos ou mais está crescendo mais rapidamente do que qualquer outra faixa etária em todo o mundo. A população de idosos, pessoas com 60 anos ou mais, cresceu 7,3 milhões entre 1980 e 2000, totalizando mais de 14,5 milhões em 2000. E o Brasil, até 2025,
Este ano, né, ele será o 6º país em número de idosos, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Dados importantes. Irandir, quais são os sentimentos dos idosos em relação à vida que estão vivendo? Têm oportunidades e são compreendidos ou são simplesmente ignorados pelos mais jovens? Nádia, eu vou falar do meu círculo, né, que eu conheço assim, muitos idosos que estão, de alguma forma, procurando trabalhar em algo que faça bem a si e também ao próximo. Eles estudam, trabalham em igrejas, templos evangélicos, casas espíritas, são voluntários em hospitais, creches, asilos, orfanatos, né? As mulheres, né, que se reúnem e confeccionam roupa para as crianças, né, para adultos também, né? Essas pessoas, né, elas têm preenchido de alguma forma suas horas em tarefas gratificantes, né, ao coração. Quanto a serem reconhecidos pelos jovens, eu creio que alguns são sim, pela sua disposição em se colocar atualizados, né? Aqueles que não têm limitações físicas por conta da idade, claro. Mas muitos jovens, infelizmente, ainda não valorizam os idosos, não sabem da quantidade e qualidade de conhecimento e experiências que nós idosos temos e podemos oferecer a quem nos procura. Eu ouvi esses dias algo muito interessante. Nossos avós são os pais dos nossos pais. Sem eles, não estaríamos aqui. Só por esse fator deveríamos reverenciar. Nem imaginamos, né, os sacrifícios que eles fizeram para cuidar dos nossos pais em tempos muito mais difíceis que hoje. Mas isso vai mudando, né, com o tempo. A consciência sobre os idosos vai mudar. E teremos uma vida menos solitária no futuro. E quando isso acontecer, nos sentiremos muito úteis, né, nós idosos, né, pois poderemos contribuir muito mais com os nossos e com a sociedade. Sabe, Irandir, Silvia, hoje em dia os avós são mais carinhosos com seus netos. Eles desenvolvem uma ligação de amor e respeito, o que não tinha antigamente. Talvez porque eles tiveram uma vida muito dura, né, de sofrimento. Hoje temos muita esperança que no futuro os jovens tenham mais respeito e amor pelos idosos. Irandir e Nádia, deixa eu comentar uma coisa. Esses dias eu ainda comentei com o Irandir sobre a minha mãe e a minha sogra, a mãe dele, né? A tecnologia, o avanço da tecnologia. Mamãe já era, a mamãe já estava na casa dos 70, a minha sogra, acho que um pouquinho menos, mas ali já caminhando para essa idade também, e veio a era celular. E para a dificuldade delas para aprender. Tá? Então era o celularzinho, aquele pequenininho, né? Que eu esqueci o nome que a gente falava. E olha, a senhora aperta aqui, o número 1 eu ensinei a minha sogra, o número 1 é o Irandir, o 2 é a cunhada ali, o 3, e ela gravou. Também eles só sabiam atender e ligar. Atender e ligar. Né? E a minha mãe tinha um pouco mais de dificuldade do que a minha sogra, mas também entrou nessa era. Né? Então a gente vê a dificuldade que o idoso tem. Porque não é fácil. Eu vejo por mim, e também às vezes pelo Irandir, o que vem nesse mundo dessa tecnologia, né? Surge cada vez mais o avanço, o WhatsApp é assim, não sei, mudou, olha ali, olha cá, e às vezes a gente dá uma travadinha, né? Vamos aprender, como que vamos aprender? Nós temos uma certa dificuldade, enquanto que os jovens parece que já nasceram sabendo, né? E viva essa geração, e que eles tenham paciência conosco. Os meus não tem muito não, tá? Porque é assim, olha, tô com um problema aqui no celular, daqui que eu arrumo, toma, já arrumei. Não, me ensina, né? Eu preciso aprender. Eles não têm muita paciência não, mas que eles tenham
mais e mais paciência. Não é por aí mesmo, Irandir? É bem por aí mesmo. Viu? E eu vou aproveitar aqui e perguntar para a Nádia. Porque você trabalha com idosos, né, Nádia? O que você pode dizer, então, da sua experiência, né? Porque a gente viu o Simão ali ficar muito apreensivo, né? E você, como trabalha com eles, pode nos trazer aí essa sua experiência muito importante. Irandir, Silvia, na minha experiência com os idosos, em situação de demência e Alzheimer também, né? Eu sinto que os familiares se sentem impotentes diante da progressão da doença. E muitas vezes, movido pelo amor e o desejo de ajudar, são intensos. Quando sentem que não conseguem reverter ou controlar a situação, aí vem as tristezas e as frustrações. Já relatei fases em que o idoso tem momentos de clareza, onde parece que reconhece seus entes queridos ou recorda fatos que foram importantes para ele. Esses momentos podem ser reconfortantes, mas também trazem à tona a dor da perda gradual. Apesar das dificuldades, a gente acaba se apegando ao paciente. Esse amor que nos dá forças e que nos motiva a continuar cuidando, mesmo nos momentos mais difíceis. Mas sei que nem tudo é conto de fadas nesse meio. Existem muitas famílias que abandonam seus idosos em asilos e nem sequer fazem uma visita. Temos que ter em mente que também vamos envelhecer. Porque, gente, quem não envelhece morre. E saiba que não cai uma folha do céu que Deus não queira. Ou seja, tudo é aprendizado. Nada é por acaso. Irandir, o que nos diz a Bíblia sobre os mais velhos? Olha, Nádia, temos várias passagens, né, que nos mostram que ele sempre, em toda a humanidade, em toda a época da humanidade, né, houve uma preocupação com os mais idosos, né? Então vamos ver aqui, ó. Começa em Levítico, no capítulo 19, versículo 30, que diz: diante de cães te levantarás e honrarás a face do ancião e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Também em Timóteo, na primeira carta, no capítulo 5, versículo 1 e 2, orienta a não repreender asperamente o ancião, mas a exortá-lo como se fosse um pai. A Bíblia também reconhece que a velhice traz sabedoria e experiência. Em Provérbios, no capítulo 20, versículo 29, eles afirmam que a glória dos jovens é a sua força e a beleza dos velhos são as cãs. Em Salmo, no capítulo 71, versículo 18, expressa o desejo de proclamar a força de Deus a esta geração, mesmo na velhice. Então a gente percebe a preocupação dos povos em cuidar, né, dos seus velhinhos. Silvia, o que Jesus vai dizer a Simão que o leva a essa preocupação que surgiu em si, dada a conversa dos mais jovens? Então, Nádia, depois de expor os seus receios e vacilações, observou que Jesus o fitava sem surpresa, como se tivesse pleno conhecimento de suas emoções. Simão, disse ao mestre com carinho, poderíamos acaso perguntar a idade de nosso pai? E se fôssemos contar o tempo na ampulheta das inquietações humanas, quem seria o mais velho de todos nós? A vida, na sua expressão terrestre, é como uma árvore grandiosa. A infância é a sua ramagem verdejante. A mocidade se constitui de suas flores perfumadas e formosas. A velhice é o fruto da experiência e da sabedoria. Há ramagens que morrem depois do primeiro beijo do sol e flores que caem ao primeiro sopro da primavera. O fruto, porém, é sempre uma bênção do Todo-Poderoso. A ramagem é uma esperança, a flor uma promessa, o fruto é realização.
Só ele contém o doce mistério da vida, cuja fonte se perde no infinito da divindade. Então, meus amigos, não podemos ver a velhice como um fim, e sim como um sentimento de que fiz o melhor nessa vida. Muitas vezes a sabedoria é conquistada nas dores, que se tornam aprendizados. Quando somos crianças, somos ramagens, cheias de vidas, energia e crescimento. Quando jovens, florescemos e entramos na fase de descobertas e paixões. É um momento de deslumbre e aprendizado. Porém, temos jovens na flor da idade que deixam de florescer, morrem precocemente. Lembrando que uma árvore descreve diferentes fases de nossa vida humana e o valor de cada uma delas. É um olhar positivo de esperança sobre o envelhecimento e o valor da experiência humana. Aqui me lembra muito um trecho da música do Almir Sater, né, que ele diz: ando devagar porque já tive pressa, e levo esse sorriso porque já chorei demais. É uma letra belíssima essa música, eu acho que até casa hoje também com o texto, né, daqui. Então, Nádia, Silvia, que consolo maravilhoso, né, recebe Simão Zelote de Jesus. Então nós reflitamos nele, né, e vamos colocá-lo em nossa vida. Como nós ouvimos aí a Nádia explicar, né, nós devemos valorizar o que somos. Não importa se hoje estamos alquebrados, sem forças para ter o mesmo entusiasmo dos jovens. O importante é que, com as forças que temos, vamos viver uma vida plena, com objetivos claros, com alegria e exalando paz e confiança. Pois somos hoje, como Jesus diz, o fruto que alimenta o ramo verde e as flores, entusiasmando a todos através daquela fé adquirida pelas várias experiências ao longo da vida. Estar idoso hoje é um prêmio por ter chegado até aqui, transpondo vários caminhos áridos e cheios de ensinamento, né? Estarmos lúcidos, ter criado uma família, trabalhado, tudo isso é para se festejar, agradecendo a Deus por esse momento e arregaçar as mangas e trabalhar no que podemos, cuidando dos mais jovens, sendo joviais apesar das dores, né? E olha que dói mesmo, hein? A cada dia aparece uma, né? Cuidar com amor de tudo que nos serve é um trabalho maravilhoso que requer anos de vida. Eu vou contar uma coisa bem rápida para você. Eu fiz 70 anos agora em maio, né? E eu fiquei tão feliz por completar 70 anos que vocês não acreditam. Eu fiquei realmente feliz. Né? 70 anos, achei maravilhoso, né? Por isso que tudo isso que eu falei, né, se refere a isso, né? Eu fiquei muito feliz, ficar mais velho é fantástico. E não é porque é meu marido, não parece 70 anos, não é mesmo, Nádia? Nenhum, tá ótimo. Então vamos lá, vamos retornar ao nosso personagem aqui. Então, e Simão entendeu perfeitamente o que Jesus lhe disse, e essa narrativa termina de forma muito linda, que vou descrever para entendermos como os idosos contribuem. Naquela mesma tarde, quando o Messias começou a ensinar a sabedoria do reino de Deus, Simão notou que havia na praia duas criancinhas inconscientes, dominada pela nova luz que fluía dos ensinamentos do Mestre. A mãe delas não vira que se distanciavam ao longo do primeiro lençol raso das águas. O velho pescador, atento à pregação e às demais necessidades da hora, observou os dois pequeninos e acompanhou-os. Com uma boa palavra, tomou-os nos braços, sentando-se numa pedra, e terminada que foi a reunião, os restituiu ao colo maternal, em meio de suave alegria e sincero reconhecimento. Inspirado por uma força estranha à sua alma, o discípulo compreendeu que o júbilo daquela tarde não
teria sido completo se duas crianças houvessem desaparecido no seio imenso das águas, separando-se para sempre dos braços amoráveis de sua mãe. No âmago do seu espírito havia um júbilo sincero. Compreendera com o Cristo o prazer de servir, a alegria de ser útil. No âmago do seu espírito havia satisfação sincera. Nessa noite, Simão teve um sonho glorioso para sua alma simples. Adormecendo de consciência feliz, sonhou que se encontrava com o Messias no cume de um monte que se elevava em estranhas fulgurações. Jesus o abraçou com carinho e lhe agradeceu o fraterno esclarecimento fornecido a Tiago em sua lembrança, manifestando-lhe reconhecimento pelo seu terno cuidado com duas crianças desconhecidas por amor de seu nome. O discípulo sentia-se venturoso naquele momento sublime. Jesus, do alto da colina prodigiosa, mostrava-lhe o mundo inteiro. Eram cidades e campos, mares e montanhas. Em seguida, o antigo pescador compreendeu que seus olhos assombrados divisavam as paisagens do futuro. Ao lado de seu deslumbramento, passava a imensa família humana. Todas as criaturas fitavam o Mestre, com os olhos agradecidos e refulgentes de amor. As crianças lhe chamavam amigo fiel, os jovens, verdade do céu, os velhos, sagrada esperança. Simão acordou, experimentando indefinível alegria. Na manhã imediata, antes do trabalho, procurou o Senhor e beijou-lhe a fímbria humilde da túnica, exclamando jubilosamente: Mestre, agora vos compreendo. Jesus contemplou-o com amor e respondeu: Em verdade, Simão, ser moço ou velho no mundo não interessa. Antes de tudo, é preciso ser de Deus. Que bela narrativa, né, que nos trouxe Humberto de Campos. E normalmente, né, uma coisa interessante que acontece com todos nós, né, ansiamos por grandes obras, né, para demonstrar o nosso valor. E Humberto de Campos veio nos mostrar nessa linda narrativa sobre Simão Zelote, né, moços e velhos, que o cuidado que ele teve com as duas crianças, enquanto todos estavam ali atentos, né, às palavras de Jesus, evitou uma tragédia. Esse é o grande ensinamento que nos deixou Simão Zelote, a experiência de vida, né? Foi por essa experiência, né, que ele olhou para todos os lados, né? E o que muitos jovens afoitos para alcançar os seus objetivos não fazem, né? Prestar atenção. Então, a maturidade nos deixa mais atentos, mais perspicazes, e isso nos capacita a cuidar de todos, né? E isso é uma lição muito boa para nós que já estamos, né, dentro dessa fase, dessa faixa que se diz mais velhos, idosos, né? É uma lição muito profunda de Simão. Belíssimo texto mesmo, Jandir. As relíquias de Simão, o Zelote, e de Judas Tadeu estão depositadas juntas em uma das tumbas da Catedral de São Pedro e São Paulo, em Roma. Na Igreja Católica, São Simão é muitas vezes representado por uma imagem segurando um livro aberto na mão direita e um longo serrote na mão esquerda, ferramenta utilizada para seu martírio. A Igreja Católica festeja o dia de São Simão em 28 de outubro. Este foi Simão Zelote, que nos deixou essa belíssima história, mostrando que para servir a Deus com Jesus não importa a idade, que para viver bem não importa a idade,
que devemos confiar e com bom ânimo ajudar aqueles que nos procurem. Bem, meus amigos, chegamos ao final do nosso podcast. Felizes por termos abordado uma personagem tão fiel a Jesus, tão corajoso, cheio de fé, que com suas ações nos mostraram que não há idade para ser feliz e servir ao próximo por amor. Simão Zelote nos trouxe muitos ensinamentos que ficarão conosco por todo sempre. Esperamos que cada um de vocês também consiga incorporar essa dedicação e amor em Jesus, ao ponto de afrontar a velhice em busca da verdadeira vida. Vamos agora às nossas considerações finais. Irandi. Nádia, Silvia e outros, foi um prazer enorme, estar com vocês falando de Simão Zelote. E vai ficar gravado dentro de nós esse carinho, esse amor, que ele nos transmitiu. Muito obrigado a vocês que participaram junto comigo. Muito obrigado, Jesus, e a equipe espiritual desse trabalho. Um bom dia a todos. Silvia. Bom, meus amigos, foi ótimo. Adorei esse personagem, então vamos gravar isso. Não há idade para ser feliz. Um grande abraço para vocês. Obrigada, meus amigos. E encerrando esse personagem em foco do Velho e do Novo Testamento, deixamos essa lição tão bonita e tão esclarecedora de Simão Zelote. Quero convidar todos vocês a se inscreverem no canal do Lar Ismael no YouTube. Obrigada, Silvia e Irandi, por esse momento tão singelo e cheio de aprendizados, dividindo com vocês essa história maravilhosa. Quero agradecer à equipe espiritual deste projeto que nos auxilia e nos inspira, ao nosso Mestre Jesus por essa lição maravilhosa e a Deus nosso Pai. A você que está nos ouvindo, muito obrigada pela sua audiência. Até o nosso próximo Personagens em Foco do Velho e do Novo Testamento.